Queremos saudar os nossos amados irmãos, amantes da Escola Bíblica Dominical, com a doce paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Com a graça do nosso Senhor, o livramento do nosso Deus, chegamos à última lição desse trimestre, lição de número 13, datada de 27 de setembro de 2020. Nós hoje estamos encerrando esse trimestre que tem como título de capa Os Princípios Divinos em Tempos de Crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. E hoje nós vamos estudar uns princípios muito importantes para a igreja. É o princípio da vigilância, baseado em Mateus, capítulo de número 25, do versículo 1 até o versículo 13, que é a nossa leitura bíblica em classe. O título, então, desta lição de número 13, de encerramento desse trimestre, é A Vigilância Conserva Pura a Igreja. Vamos lá, então, no texto áureo, Marcos, capítulo de número 13, versículo 37, diz assim, ó: E as coisas que vos digo-as a todos, vigiai. Verdade prática. Através da vigilância, a igreja se manterá pura e não se afastará do modelo traçado por Cristo, rejeitando assim as inovações e o mundanismo dos nossos dias. Vamos lá, então, como disse, leitura bíblica em classe, Mateus capítulo 25, do versículo 1 até o versículo 3, diz assim, olha: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós. E diante aos que vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também aquelas outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Nesta lição teremos o objetivo geral de sinalizar a necessidade de um aluno cultivar uma vida de oração e vigilância. Também como objetivos específicos temos, primeiro, apontar o sentido da expressão meia-noite. Segundo, revelar que a meia-noite é o início de um novo dia. Terceiro, expor que a meia-noite é a hora das trevas. Quarto, destacar que a meia-noite marca a vinda do noivo. E quinto, ressaltar o clamor da meia-noite como um brado de alerta. Então precisamos, igreja, desse princípio. O princípio da vigilância. O autor aqui, o comentarista, o pastor Eurico Bergster, de 1993, foi feita essa lição, e também está muito contemporânea para o momento que a igreja está vivendo nessa terra e toda a humanidade. Então, ele vai focar no versículo de número 6 do capítulo 25, onde ele vai falar do período da meia-noite, vai chamar-nos a atenção para o período da meia-noite. E assim ele começa o comentário do tópico primeiro, que diz: meia-noite, o dia que passou. Em Cantares de Salomão, capítulo de número 6, o versículo de número 10, a igreja ela é representada como a lua, ela simboliza a lua. Segundo o Salmo 136, a lua e as estrelas foram dadas por Deus para presidirem a noite, porque a sua benignidade
é para sempre. A igreja, então, ela foi dada ao mundo de trevas. Nós fomos feitos luz para este mundo de trevas, assim como a lua brilha na noite, a igreja também deve brilhar na noite de trevas em qual este mundo está vivendo, tá? Então a igreja tem que trabalhar enquanto é dia, porque o nosso mestre falou, a noite vem em que ninguém poderá mais trabalhar. Meia-noite, início de um novo dia, é o tópico segundo. Tópico segundo, ponto 1, vai falar: amanhã começará. Não nos resta dúvida que Jesus está voltando. A igreja vai enfrentar o tribunal de Cristo logo em seguida ao arrebatamento da igreja. Precisamos ter algo para apresentar ao nosso mestre. Nós não podemos chegar no tribunal de Cristo com as nossas mãos vazias. O que temos feito para esta geração? Temos sido de fato luz no mundo? Tópico segundo, ponto 2. A noite vem. Precisamos anunciar que assim que Cristo voltar, este mundo vai passar por uma grande tribulação jamais vista pela humanidade. Esta pandemia não serve nem de mínimo exemplo do que toda a humanidade vai sofrer tamanhos horrores, os horrores da grande tribulação. Então prepara-te, ó igreja, para que você não fique no arrebatamento da igreja, porque a grande tribulação vai ser algo jamais visto em toda a história de sofrimento que a humanidade já passou. Tópico de número 3, meia-noite, a hora de trevas. A igreja tem que pregar o ano aceitável do Senhor, como diz Isaías, mas também o dia da vingança do nosso Deus. O nosso Deus não se vinga como o homem. O homem, quando alguém faz alguma coisa ruim para ele, ele quer imediatamente se vingar, mas Deus não. Deus reservou um dia para a vingança. Esse dia, na verdade, é a meia-noite de Deus. A gente sabe que toda maldade, toda injustiça, toda a incredulidade dos homens será julgado por Deus, e Deus reservou isso para o dia chamado a grande tribulação, e está chegando. É a meia-noite, a noite vem, tá? Então a meia-noite é hora de trevas. Nosso Deus, ele vai julgar toda maldade, toda injustiça, toda impiedade. E ele vai enxugar dos nossos olhos, né, que sofremos por causa dessas injustiças, ele vai enxugar toda a lágrima dos nossos olhos. Tópico de número 3.1, a natureza sente as trevas. Em Romanos, capítulo de número 8, versículo 22, a Bíblia diz que toda a criação geme, está juntamente com dores de parto até agora. A nossa geração tem noticiado terremotos, furacões, tsunami, e agora esta pandemia é um sinal da natureza, que a meia-noite de Deus está chegando. Prepara-te, ó igreja, para encontrar com teu Senhor. Tópico 3.2, os homens sentem as trevas. Também em 1 Timóteo, capítulo de número 3, do versículo 1 até o 4, diz o seguinte, ó: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos do deleite do que amigos de Deus. Não há dúvida, já estamos vivendo nesse dia. Olha os sinais aí, igreja, alerta. Também no tópico 3.3 vai dizer que as nações estão em trevas. O mundo jaz no maligno, né? Diz a palavra de Deus. Esta pandemia está aí para comprovar que, de fato, as nações estão em trevas. Elas não conseguem se unir em prol da saúde da humanidade. Nossas lideranças, os governantes só pensam em guerras em prol dos seus interesses particulares. As nações estão em trevas. Temos que anunciar que Jesus está voltando. À meia-noite, a vinda do noivo. É o quarto tópico, tá?
Segundo a parábola das 10 virgens, à meia-noite ouviu-se um grito ou clamor, né? A trombeta soará. Lembra que o mestre falou? Está em Tessalonicenses. Os mortos ressuscitarão incorruptível, também em 1 Coríntios, capítulo de número 15, o apóstolo Paulo também fala, como em Tessalonicenses, né? Seremos transformados, porque o nosso mesmo Senhor, o Senhor glorioso, que veio aqui, que deu a sua vida por nós naquela cruz, ressuscitou ao terceiro dia, ele ascendeu até a direita do Todo-Poderoso, e como ele falou, eu não vou deixar vocês órfãos, vou enviar o Consolador. Esse Consolador, o Espírito Santo, é que ele está conosco, nos guiando, e logo, logo ele vai nos levar a encontrar com o Senhor nos ares. A igreja tem que estar preparada como as virgens prudentes. Louvado seja o grande nome do Senhor. O noivo está voltando. Meia-noite, a vinda do noivo. O rei está voltando, e com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aleluia! Seremos para sempre livres de toda tribulação da meia-noite. Tópico 5º, clamor da meia-noite, um brado de alerta. Tudo o que vem acontecendo com a humanidade, com a igreja, inclusive essa pandemia, é um grito do Espírito Santo dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Devemos estar, pois, alerta, pois o Mestre está à porta, né? Bem-aventurado aquele servo a quem, quando o Senhor voltar, o achar servindo assim. Ô igreja amada, obreiros do Senhor, vamos trabalhar enquanto é dia, vamos trabalhar enquanto é tempo, façamos a obra do Senhor. Louvado seja o grande nome do nosso Salvador, Jesus Cristo. Tópico 5.1, o sono espiritual é um sinal dos tempos. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram, né, diz o texto. Por isso que as Escrituras nos aconselham a admoestarmos uns aos outros, isto é, devemos ajudar os nossos irmãos que estão enfraquecidos, devemos ajudar e não criticar. Lembra do ditado? Não critique, auxilie o teu irmão que está fraco na fé, ele está precisando de um ânimo, de um incentivo, de que traga ele de volta com o amor no seu coração. É isso que a Bíblia nos orienta. Então também faz parte do alerta você ajudar o seu irmão para que nenhum se perca. Porque o nosso Deus é longânimo, é misericordioso e não quer que nenhum se perca, antes que todos cheguem ao conhecimento da verdade, e que os nossos irmãos que possam estar dormindo o sono da indolência, que o Espírito do Senhor possa, através desta mensagem, do poder da palavra de Deus, os despertar. Tópico 5.2, seremos guardados vigilantes se usarmos os meios que Deus põe à nossa disposição. Jesus disse que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A palavra de Deus é fonte de energia para nos mantermos acordados. Então fique próximo à palavra de Deus, estude, medite a palavra de Deus, reserve um tempo no seu dia para a sua devoção. Ao você acordar, acorde um pouquinho mais cedo, reserve algumas horas para devoção, para meditar na palavra de Deus. À noite, antes de dormir, reserve uns minutos para a oração, para a adoração, para buscar o teu mestre, para entender a palavra do Senhor, porque assim é que o Espírito Santo vai te manter aceso. Vigilantes, né? Com um recurso que Deus nos põe à nossa disposição. Então nós temos liberdade de usarmos a palavra de Deus a qualquer momento. Temos a palavra de Deus no celular, em vídeo, escrita de várias maneiras, vários tipos de Bíblia. Então fique próximo à palavra de Deus e, se possível, faça um curso, um seminário básico, médio, um bacharel em teologia. Vale a pena estudar, né? Porque diz que conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A oração é outra arma que o Espírito Santo deixa para a gente aqui, né? Essa liberdade que você tem de falar com o teu Pai 24 horas por dia, você ter comunhão com Ele, é tudo que Ele quer. É isso que Jesus falou: eu vou para o Pai, mas vou tornar para vós, eu vou enviar o Consolador para estar para sempre convosco, Ele vos ensinará todas as coisas. Então a oração vivifica a palavra de Deus em nós e reacende aquelas promessas que porventura possa estar adormecida, entre elas a promessa do arrebatamento da igreja. Tem muitos crentes que parece que não está acreditando mais que Jesus Cristo de fato vai voltar, mas a qualquer momento a trombeta vai soar, e os que estiverem preparados
preparado, subirão com ele para estar para sempre com ele na glória. Outra arma extraordinária é manter-se adorando ao Senhor. Assim como Abraão, né? Ele passou pelas lutas, pelas provas, pelas dificuldades da vida, pelas vicissitudes que ele sofreu, dando glória a Deus. Então, a adoração é a melhor arma que o crente tem para se manter firme na presença do Senhor, tá? Principalmente em tempos difíceis. Você lembra de Paulo e Silas? Eles estavam na prisão, eles haviam apanhado, eles tinham sofrido, eles estavam sofrendo dores nos corpos, mas a Bíblia diz que perto da meia-noite, olha aí, é meia-noite, ouviu-se um clamor, perto da meia-noite, eles cantavam, eles louvavam a Deus, e o que aconteceu? As cadeias foram abertas por um poderoso terremoto do nosso grandioso Deus, aleluia. Então a adoração também é uma arma à nossa disposição. Mantenha-se adorando, mantenha-se servindo ao Senhor, mantenha-se em oração, mantenha em contato com a palavra de Deus, que aí sim nós vamos conseguir vencer esses tempos de crise. Está concluindo, então estejamos pois preparados para encontrarmos com o nosso noivo. Esteja acesa a vossa lâmpada e tenhamos a reserva do Espírito. Não sejamos como as virgens loucas, tá? A Igreja de Cristo de maneira nenhuma pode ignorar o princípio da vigilância nesse tempo de pandemia, nesse tempo de crise. Que Deus abençoe então a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.